pegar as informações certinhas. A gente conversa agora com a Dalila Calisto. Ela é integrante da Coordenação Nacional do MAB, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Oi, Dalila, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, A Dalila vai Dalila. falar para a gente um pouquinho. Boa noite, Rafael. A Dalila vai falar para a gente um pouquinho sobre o novo marco regulatório para o saneamento básico que foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, nessa semana. Chama atenção que essa medida, ela de certa forma, né, Dalila, ela vai na contramão de países tidos como desenvolvidos, como a Alemanha e a França, para citar alguns exemplos. E também chama atenção essa votação ter acontecido no Senado no meio de uma pandemia. Não sei se é o momento mais oportuno para discutir um marco de saneamento básico de fato. Eu acho que o ponto principal, inclusive, que a gente precisa entender é que, de alguma forma, ele abre as portas para a iniciativa privada. E quais os riscos disso, Dalila? Explica para a gente. Então, a aprovação do PL, né, 4162, desse novo marco regulatório para o saneamento, né, na nossa compreensão enquanto MAB, significa a privatização do setor de saneamento no país, de fato, né, quando a gente olha os principais pontos que foram alterados, né, na legislação que envolve a questão do saneamento, a gente vai compreendendo que, de fato, foi isso que aconteceu, né. Como você trouxe, Thalita, isso no meio de uma pandemia, né? A grande parte, né, dos senadores que votaram a favor desse PL aproveitaram desse momento, né? Na nossa avaliação, para acelerar uma estratégia de privatização da água que já vem, que já está em curso no nosso país, né? A aprovação desse PL, que de fato significa a privatização do saneamento, faz parte dessa estratégia internacional de privatização da água no Brasil. E aí, na nossa compreensão, né, se a gente pega assim 8, 9 principais pontos que estão nesse PL, né, nesse novo marco regulatório. Um dos principais é justamente isso, a obrigatoriedade da existência de licitação na contratação dos serviços de saneamento, né? Outro ponto também que torna a ANA, a agência reguladora, a Agência Nacional, né, das Águas, como a nova Agência Reguladora Nacional do Saneamento Básico, né? A proibição, esse PL, né, decreta a proibição dos contratos de programa a partir da prestação de novos serviços de saneamento, torna possível, né, a única forma de contrato de serviços que seja os contratos de concessão, né? Tira a titularidade dos municípios na oferta de serviço de saneamento, né? Define novas tarifas, também está nesse PL, né? A cobrança de novas tarifas para o saneamento básico, né? Além da tarifa de distribuição de água, também passa a ser permitida a cobrança de tanto da coleta e esgotamento sanitário, como taxas ou tarifas pelo serviço de limpeza urbana e de resíduos sólidos, né? O que significa tudo isso, né? Na nossa avaliação do MAB, na verdade, eles estão estruturando, né? Esse PL vem para reestruturar um modelo privado de saneamento dentro dessa estratégia internacional, né? De privatização da água, de tornar a água mercadoria, de tornar a água uma propriedade privada do capital, né? Das grandes empresas aqui no Brasil. E aí é importante a gente lembrar que o Brasil é o país que contém as maiores reservas potáveis de água do mundo, né? Então, existe um interesse muito grande aqui, né? Uma disputa muito grande pelo controle da água no Brasil. Nesse sentido, a gente compreende, assim, que está se reestruturando, né? Esse PL vem, de fato, para privatizar o setor de saneamento e reestruturar um modelo privado que, na nossa avaliação, ele vai ser baseado no modelo do setor elétrico, né? Que a gente conhece muito bem, que é tarifas cada vez mais abusivas, são vários reajustes no ano, né? Uma série de taxas são cobradas. Outra coisa,
eles dizem, né, nesse PL, que poderá ser criado blocos para a prestação dos serviços, né? Blocos, a regionalização dos serviços de saneamento, né? Então, que é o fatiamento desses serviços a partir da licitação de empresas privadas, né, de saneamento que vão passar a ter o controle. Então, é todo um modelo que, de fato, está sendo copiado, né, o setor elétrico como um exemplo, né, para estruturar esse modelo privado de saneamento. Então, é de fato, né, uma estratégia que está em curso de privatização da água, né, tanto dos serviços, né, nesse sentido que a gente vê o que significa, né, a aprovação desse PL 462, nesse momento da Dalila, conjuntura, né, que estamos vivendo. Dalila, se a gente só se informar pela mídia hegemônica, a grande mídia, parece que a partir do mês que vem a gente vai ter acesso a saneamento básico, a água encanada. Isso não é verdade, né? Além do que, como você já está apontando aqui, é a ponta de lança para a privatização da água, não apenas a privatização do serviço de entrega de água e de coleta sanitária dessa água, mas essas empresas serem donas das reservas de água no Brasil, e isso é muito, muito perigoso. Isso, eles estão dizendo, né, nesse PL, e também foi no próprio dia da votação e antes, foi muito divulgado, né, na grande mídia, se aproveitando, né, da realidade que a gente vive, do tema da universalização do acesso à água, do esgotamento sanitário, se aproveitando de todo esses argumentos, né, de toda essa realidade concreta que a gente vive para passar esse PL, né? E aí a gente vê, só que, e aí no projeto, na lei, né, diz assim, que em 13 anos, as metas, né, em 13 anos, até 2033, eles estão colocando como meta atingir 99% do acesso à água, né, hoje a população brasileira, a partir principalmente das estatais de saneamento, que são responsáveis por quase 90%, né, da distribuição de água no país, eles estão colocando como meta que em 13 anos devemos atingir, né, 99% do acesso à água e 92% do serviço de esgotamento sanitário, né, que significa hoje nós temos um percentual de 50, né, por cento da população, um pouco menos em alguns estados, principalmente no Nordeste, né, que não tem acesso nem à coleta nem ao tratamento de esgoto. Então, eles estão colocando, né, afirmando, né, isso muito forte, que em menos de 13 anos nós vamos sair de 50%, né, um pouco menos ali, para 92% das redes, né, de instalação das redes de esgotamento sanitário. Só que, quando a gente olha, né, para as experiências de privatização do saneamento no Brasil, que estão ocorrendo, e também, né, fora do Brasil, como a Thalita trouxe, né, todos os países que privatizaram os serviços de saneamento, né, essas experiências de privatização não deram certo, né. Do ponto de vista, né, de garantir, de atingir metas, de garantir o acesso à água e ao saneamento e da qualidade, né, não deu certo, né. Na verdade, mas segue esse plano. Então, a única resposta é que a única coisa, né, que eles têm, o retorno que se tem é do lucro, de fato, né, na medida que aumenta o preço da tarifa, né, por isso que persiste esse plano, né, apesar de que eles prometem, né, vendem muito essa ideia de que vamos ter acesso, que agora sim vamos universalizar, assim como fizeram, né, nos anos 90 também com o tema da energia elétrica. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso que vai acontecer, porque tanto com essa ocorrência da privatização dos serviços de saneamento, que é o que eles vão principalmente implementar, né, nas grandes cidades, capitais, médias cidades, privatização dos serviços a partir dos contratos de concessão, da licitação. Tem uma possibilidade da venda das estatais de saneamento, daquelas que eles têm maior interesse, né,
Vai passar a ser discutido isso, né? E também essa questão, assim, a privatização, né, a população vai passar a ter, por meio da tarifa, porque a tarifa vai passar a ser dolarizada, né? É um novo modelo de tarifa que a ANA vai implementar, segundo a lógica do mercado. Então, as pessoas vão ficar, de fato, privadas de ter acesso à água, porque para ter acesso à água, né, fazer que a água chegue nas torneiras, né, assim como todos os serviços de saneamento, vai ser preciso pagar cada vez mais caro por esse serviço, né? Então, as populações mais pobres, que são as que mais necessitam, na verdade, não vão ter o acesso digno, pleno a esse serviço, né? Então, a universalização, de fato, não vai ocorrer, né? É um cenário, Justamente, né, muito... é nesse ponto que eu queria reforçar esse entendimento. Até que quando a gente fala dos perigos da iniciativa privada tomar conta de um serviço básico como esse, é o que você coloca. A iniciativa privada quer lucrar de alguma forma com esse serviço que está prestando. E é claro que ela não vai ter interesse em investir num município pobre, onde as pessoas não terão como pagar por esse serviço, né? Então, acho que é interessante a gente deixar isso bem claro. E existe uma experiência, me corrija se eu estiver errada, aqui no Brasil, em Manaus, né? Em Manaus, se eu não me engano, esse serviço já é feito pela iniciativa privada. Havia uma promessa de que chegasse a toda a população em não sei quantos anos, e isso nunca aconteceu. Já é administrado, então, pela iniciativa privada há um tempo, e esse serviço não chega a toda a população. Então, a gente tem um exemplo aqui dentro do nosso país que isso não funcionou, e mesmo assim a gente está aprovando esse novo marco. É isso, né? A Manaus é um bom exemplo, né? Porque é um processo já, né, de décadas que aconteceu, então a gente consegue ver as consequências, né, o resultado disso, de forma mais concreta, né? Mas também temos vários outros exemplos no Brasil, né? Aqui mesmo, no Maranhão, onde eu moro, a cidade que eu moro, Timon, teve seu serviço privatizado há 2, 3 anos. Teresina, capital do Piauí, que é aqui do lado também, pela mesma empresa, a EGA, né, que é a maior empresa privada de saneamento hoje no país. Mas o que é que a gente percebe que é um pouco dessa tendência, assim, ó. Hoje, né, se a gente pensar assim, nós temos, em relação ao esgotamento sanitário, hoje nós temos um percentual que as companhias, né, de saneamento ofertam de 50%, um pouco menos. Eles estão dizendo que a meta é em 13 anos, né? O que vai acontecer? Na medida que nessa nova lei eles definem que os serviços, né, a cobrança pelos serviços de saneamento é o que vai remunerar os investimentos, né? Então, é a tarifa que vai remunerar os investimentos que eles estão apontando de 700 bilhões por décadas, né? Então, o que vai acontecer? O que acontece aqui em Teresina, acontece em Timon, acontece em Manaus, né? E vai passar a acontecer em todo o país. A gente vai passar, à medida que vai ser permitida a cobrança de novas tarifas, tarifa para esgotamento sanitário, tarifa para limpeza urbana e tarifa para resíduos sólidos, nós vamos começar a pagar, à medida que a ANA, né, vai definir uma nova modelação tarifária, né, um novo marco, né, inclusive para tarifa e para outras questões, nós vamos começar a pagar pelos serviços sem ter acesso ao serviço. Vai passar a ser cobrado, né, cada vez mais na nossa tarifa, como se nós vamos pagar pelo esgotamento sanitário, pela limpeza urbana, pelos resíduos sólidos, como se nós estivéssemos tendo acesso a esse serviço, né? Aqui em Teresina, por exemplo, é um grande exemplo disso, porque depois que se privatizou, antes de se privatizar, existe uma taxa, né, pelo esgotamento sanitário, pelo serviço de esgoto, que ela é equivalente à taxa do consumo de água, né? Então, se cobrava 50% da taxa pelo consumo de água, do valor da água, é cobrado pelo esgotamento sanitário. Só que Teresina é uma cidade que tem apenas 8% dos serviços de esgotamento sanitário, né? Se cobrava uma taxa. Assim que se privatizou, né, em pouco menos de 2 anos, esse percentual pelo esgotamento sanitário, pela cobrança do esgotamento sanitário, saiu de 50% para 80%. E tem uma previsão de até esse ano ir para chegar a 100%. Ou seja, o mesmo valor que se paga
distribuição da água, que a população recebe, né? Na medida que paga, ela recebe a água na sua torneira. Mas o valor pela cobrança do esgoto vai ser o mesmo, vai ser equivalente ao valor da água. Só que a população não tá tendo coleta e tratamento de esgoto até hoje, né? Permanece o percentual de 8% apenas, né? Então, é esse cenário que eles estão preparando com a reestruturação desse modelo privado para o setor de saneamento. Nós, população brasileira, né? Que não tem até hoje a coleta e o tratamento de esgoto, né? Muitas vezes não tem acesso serviço de limpeza urbana, mas vamos passar a pagar, né, de forma antecipada por esse serviço e sem a certeza de se nós, de fato, chegaremos um dia a ter, né? Porque as metas são ousadas, mas as experiências históricas é o que comprova se, de fato, essas empresas privadas ela tem capacidade ou não para gerir. O que a gente vê é que elas não têm, né? Pelo contrário, elas querem lucrar. E isso são as formas que vão sendo criadas. E muitas vezes, quando chega ao fim do contrato e não se atingiu a meta, o que acontece? Reestatiza, né? Volta de novo a responsabilidade para o setor público, né? Então, de fato, nós vamos passar a pagar por serviços que a gente não tem e nem saberemos se vamos ter, né? Mas o valor vai passar a ser cobrado na nossa tarifa, assim como acontece hoje com a energia elétrica, né? O preço que nós pagamos, a gente sabe que a produção é uma das mais baratas, né? A partir das hidrelétricas, mas nós pagamos uma das tarifas mais caras, né? E é uma tarifa que ela é reajustada todo ano. E esse papel que a ANEEL tem hoje, que deveria ser de defender os direitos dos consumidores, mas na verdade ela defende os interesses das grandes empresas do setor elétrico. E é esse mesmo papel que está sendo preparado para que a ANA, né, como Reguladora Nacional de Saneamento Básico, passe a ter no que diz respeito ao setor de saneamento, né? Então, de fato, a privatização da água, esse cenário, né, que está sendo preparado. Que situação! Conversamos com Dalila Calisto, que é integrante da Coordenação Nacional do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Ela que destrinchou para a gente esse marco que foi aprovado do saneamento básico pelo Senado. Dalila, muito obrigada pelas informações. Até uma próxima. Boa noite. Obrigada pelo convite e seguiremos em luta, né? É isso. Até, Dalila. Tchau, tchau.